Bom dia, que haja paz na sua casa, que haja paz na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estou um pouquinho ausente com vocês, mas eu quero dizer para vocês que hoje, pela graça de Deus, a internet já foi resolvida. Agora falta resolver aí a questão do aparelho ainda, mas já consegui instalar a internet, agora já está mais fácil, né? Então, quero continuar pedindo a ajuda de vocês para vocês darem os like, para vocês compartilharem os vídeos, né? E também me contem como é que tá a caminhada de vocês, mandem no grupo, escrevam nos comentários, eu quero saber como é que vocês estão. Eu quero saber, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre divórcio. Vamos ler no livro de Esdras, capítulo 10. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus. No mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais do sacerdote, dos levitas e todo Israel, de que faria conforme estas palavras que eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasabe, e vindo lá pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, sacerdote, e disse-lhe: Vós tendes transgredido e casado com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a vossa vontade, apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Amém. Então, é uma palavra bem difícil de falar, né? Porque nós vamos falar sobre divórcio, sobre separação. E há uma certa mentalidade das pessoas que, mesmo que o teu casamento seja errado, que você tenha feito ele em desobediência,
você tem que permanecer casado, e as coisas não são assim. Isso é a palavra do Senhor que está nos dizendo. Porque o povo saiu para o cativeiro, porque eles desobedeceram, Deus mandou eles para o cativeiro, levantou um rei sobre eles e disse: se vocês obedecerem às ordens do rei e toda a lei, vocês voltarão, eu trarei vocês de volta. Porém, eles não obedeceram. O Senhor disse que não era para eles casarem com mulheres estranhas, mulheres de outra fé, mulheres de outro propósito, e eles se casaram. E depois, para eles voltar e sair do cativeiro, eles tiveram que despedir essas mulheres e tudo que havia nascido dela. Os filhos, convivência, tudo que havia sido ligado com essas mulheres tinha que ser destruído, para que eles pudessem voltar e tomar posse da bênção, né? Voltar a Jerusalém, quando os muros de Jerusalém foram reconstruídos por Neemias. Então, o que acontece? Muitas vezes nós tomamos decisões pela nossa própria vontade, pelo desejo do nosso coração, pelo desejo dos nossos olhos. Nós olhamos, botamos o olho naquela pessoa e dizemos assim: essa pessoa foi Deus que me deu, e não foi Deus que deu, foi o diabo. Ou foi a tua desobediência. E aí você quer lutar por uma restauração. Como é que o teu casamento foi feito? Será que esse casamento foi feito realmente por Deus? Será que foi Deus que ajuntou? Eu sei que tem muita gente aí que vai me criticar, mas eu tenho que falar a verdade. Não posso falar para vocês: Deus vai restaurar todos os casamentos, porque Deus não vai restaurar todos os casamentos. Porque aquela aliança que não foi feita diante de Deus, por Deus, não vai prevalecer. Deus pode ter um outro propósito para você, um outro propósito para a sua vida. E você está aí agarrado numa coisa que a tua carne que quer. É os teus olhos que quer. Mas eu vivi tantos anos. Aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Sim, para mim, o casamento é feito no mundo espiritual, é Deus que faz. E o que Deus ajunta, o homem não separa. Mas aquilo que o homem faz sem a permissão de Deus, aqui o sacerdote Esdras manda se despedir daquelas mulheres, se separar daquelas mulheres. Isso não é só para as mulheres, é para os homens também. Hoje, o Senhor vem despertar a nossa consciência. Quais são as nossas escolhas? Tiago vai falar assim: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis para o vosso próprio deleite e não para a honra e glória do nome do Senhor. Em que essa restauração de namoro, de noivado, de casamento, de ajuntamento vai glorificar o nome de Deus? Que barganha você está fazendo com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Palavra dura de pregar, né? Dura de ouvir também. Mas desobedeceram. E o Senhor mandou despedir as mulheres estranhas de estranha fé. O que é uma estranha fé? Uma estranha fé quer dizer que não está no mesmo propósito que Deus quer para você. Um casamento, uma união tem que ser leve, tem que ser tranquila, tem que caminhar junto no mesmo propósito. Vocês deixam pai e mãe para ser uma só carne, mas nunca foram uma só carne, sempre brigaram, sempre discutiram. Nunca comungaram do mesmo propósito, da mesma união, da mesma direção. Nós não estamos nessa terra para bonito. Nós estamos nessa terra para construir o reino de Deus na face da terra, para reconstruir o jardim do Éden, para reconstruir o paraíso de Deus. Nós somos agentes secretos do reino de Deus. Em que essa tua restauração de casamento, de relacionamento ou de namoro vai glorificar o nome de Deus? Vai glorificar a tua vontade. Isso não é generalizado. Tem pessoas
que Deus vai restaurar. Tem pessoas que Deus não vai restaurar. Porque não é um propósito dele. E o propósito de Deus sempre vai prevalecer. Amém? Louvado seja Deus. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei de Deus. Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o assassinato, Deus odeia a mentira. Mas será que esse Deus restaura um bandido, um assassino, um pedófilo, um viciado, um drogado, e não pode restaurar alguém que passou por um divórcio? Quem é o Deus que você serve? Você limita o teu Deus? Teu Deus é poderoso, é soberano. O meu Deus é poderoso, é soberano. Qual é a bandeira que você vai levantar? Você vai levantar a bandeira de que Deus odeia o divórcio? E o que você faz de errado para manter esse casamento? Você mente, você engana, você trai para manter esse casamento de pé, porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia a mentira, Deus odeia a enganação, Deus odeia a intenção do coração de manter um homem ou uma mulher preso emocionalmente. Deus, Ele quer te libertar de toda dor, de toda angústia, de toda tristeza. E quer restaurar a tua vida, a tua comunhão com Ele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem muito casamento que Deus restaura, mas tem casamento que Deus não restaura. Infelizmente, tem casamentos que foram feitos debaixo de macumba, debaixo de mentira, debaixo de inveja, debaixo de traição. E vocês às vezes passam 20 anos casados, 30 anos casados, brigando, se torturando. Não, mas o casamento é um só, né? Não adianta você ter um casamento só e não obedecer a Deus nas outras coisas. Você vai para o inferno da mesma maneira. Aquela mulher samaritana, ela tinha tido 4 divórcios. E o último marido que ela tinha, não tinha dado divórcio para ela. Por isso o Senhor disse, isto disseste com verdade, mulher. Tu tiveste 4 casamentos. E este que tu tem, agora não é teu. Porque naquela época, se os homens não dessem o divórcio para a mulher, e ela tivesse um outro relacionamento, ela estava cometendo adultério. E a pessoa que se casava com ela também estava cometendo adultério. Porém, o Senhor disse que deu a permissão a Moisés por causa da dureza de coração. Porque muita gente mantinha as mulheres escravas, sob pressão emocional. Uma mulher queimava o arroz, fazia algo errado, ele repudiava ela e trazia outro para dentro de casa e ela tinha que aguentar. E aí Deus permitiu o divórcio, por causa da dureza de coração desses homens, para dar liberdade para aquelas mulheres que estavam vivendo cativa, de reconstruir as suas vidas. Amém? Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor venha trazer e esclarecer na vida de vocês mais, na minha também, né? E que o Senhor possa nos dar um dia de paz, de graça, de alegria, de entendimento,
para que nós possamos fazer a vontade do Pai e não a nossa. Amém? Vamos orar? Coloca aí seu copo com água, coloca as roupas. E eu quero que vocês entendam bem, que eu não estou dizendo que Deus não restaura casamento. Deus restaura, quando o propósito é dele. Mas tem propósitos que não é dele. Foi você que foi lá e juntou. Você não orou. Você não buscou de Deus para saber se esse casamento